Olá, legenda, nós vamos aqui a mais um vídeo, aqui com o tema, né, de hoje, né, tema bastante interessante, né, hoje eu estava conversando com meu irmão ontem, né, sobre a capacidade de, o QI, né, as inteligências, né, que nós temos, múltiplas, né, a gente estava conversando um pouco sobre uma pessoa aí da família, né, que tem uma capacidade uma habilidade com números, né, então aí eu já resolvi também fazer um vídeo relatando, né, também retratando, falando um pouco a respeito disso, né, desse tema, né, sobre inteligências múltiplas, né? Aqui uma matéria da Psicologia Online, do blog Psicologia Online, né? Uma matéria aqui de 23 de novembro de 2020, né? Hoje está uma manhã gostosa, uma tarde gostosa, ensolarada. Aquela carinha de entrada de primavera, verão, né? Finalzinho de inverno, né? Meio ainda, vai ter uma frente fria que vai chegar ainda, né? Uma hora faz calor, outra hora faz frio, é bem temperado, né? Bem temperado. Vamos temperando, navegando e temperando, como dizia Mario Alcina, não é verdade? Pois bem, legenda, mas vamos lá a mais um vídeo, né, aqui no nosso Despertando Ilusões Fabricadas, né? Aqui no canal principal, não é verdade? A matéria aqui, sobre esse tipo de inteligências, né, fala sobre Howard Gardner, né, das inteligências múltiplas. E aqui diz: há anos que paradigma baseado em um único tipo de inteligência foi deixado para trás. Foi observado que o modelo de inteligência mais tradicional apenas media algumas capacidades logo-matemáticas, lógico-matemáticas que muitas pessoas eram capazes de se desenvolver, não é verdade? Corretamente se adaptar às circunstâncias da vida, né? E sem a necessidade de ter essa inteligência desenvolvida. O modelo de inteligências múltiplas, proposto por Howard Gardner, em 1983, afirma que existem diferentes tipos de inteligências e que cada indivíduo desenvolve aquelas que mais lhe convém, né? O que mais tem afinidade, desenvoltura, não é mesmo? Seja promovendo a inteligência musical, corporal, interpessoal, né? Naturalista ou lógica matemática com números, né? Cada pessoa tem um alto potencial para poder destacar-se e fortalecer um tipo ou outro de inteligência, não é mesmo? No seguinte artigo de Psicologia Online, falaremos os tipos de inteligências e a teoria de Howard Gardner, né? Então, aqui fala das inteligências, né? Através dessa teoria, né? Dos estudos dele, né? Chegou à conclusão que a inteligência não é algo inato ou fixo. Domina todas as destrezas e habilidades da resolução de problemas que possui o ser humano, verdade? Estabeleceu que a inteligência está localizada em diferentes áreas do cérebro, né, interconectadas, né, e entre si que podem também trabalhar de forma individual, tendo a propriedade de se desenvolver amplamente e encontrarem um ambiente que ofereça as condições necessárias para isso. É verdade. Hoje em dia nós vemos pessoas com cérebro preguiçoso. Né? Hoje em dia as pessoas que vão concorrer a um concurso público, por exemplo, né? É uma fila de pessoas, né? Tentando a sorte, né? Como diz assim, a sorte dos pagãos, né? Para se recolocar no mercado e ter independência financeira. Porque o objetivo das pessoas hoje em dia não é só questão da estabilidade profissional, mas sim a condição financeira, que ela possa ter aí dinheiro suficiente para poder viajar, ter uma vida um pouco mais confortável, não é verdade? Porque vivemos uma realidade no Brasil em que o importante é você, às vezes, até se sentir melhor que os outros, no sentido profissional e financeiro, na verdade. Num patamar melhor, né? Profissional, financeiro. A história das inteligências múltiplas remonta ao livro de Howard Gardner, Estrutura da Mente, que introduz o conceito de inteligências múltiplas, colocando o seguinte problema. Sobre uma menina que fez uma avaliação, né, de QI, né, foi perguntado a ela quem descobriu a América, né, e também sobre números, né, lembrar números, né, completando a sequência numérica aqui. Né, e o examinador qualifica a resposta e obtém o valor, né, do consciente intelectual dela, né, QI, né, comanda o QI do brasileiro. Né, e o cérebro preguiçoso, não é mesmo? O cérebro preguiçoso, como quando você não exercita, né, o músculo, que é o cérebro, ele atrofia. Não temos o hábito de ler, de estimular o raciocínio. Né? Ele vai ficando cada vez mais atrofiado. Né? À medida que vai atrofiando, né, o cérebro vai ficando preguiçoso, na verdade, muitas vezes.
Então, aqui, esse número pode chegar a terrivelmente determinante para a autoestima, né? Pode afetar a autoestima, né, do jovem ou da pessoa, né? E o autoconceito dela mesma. E a importância que damos ao quociente intelectual não é inteiramente adequada. Então, aqui fala também, né, da diversidade da inteligência, diversificada, né, e a definição das inteligências múltiplas, que são relativamente autônomas, né, como explica Gardner aqui. Né. E aqui listando a inteligência linguística verbal como a primeira delas, né, a inteligência linguística verbal, né, que é aquela desenvoltura com a linguagem, né, desinhibição, né, perante o público, né. A inteligência verbal é aquela que se pode observar em pessoas com facilidade para se expressar, de compreender e desenvolver mensagens verbais complexas. Graças à inteligência linguística, podemos aprender novos idiomas com mais facilidade. As áreas cerebrais, né, como a área Broca de Wernicke, né, encarregadas da produção de compreensão da linguagem, né, desenvolvida nesses casos. Né. É a capacidade de empregar de maneira eficaz as palavras, manipulando a estrutura de síntese da linguagem, a fonética e a semântica, né, e suas dimensões práticas. Né. Umas crianças, por exemplo, que adoram escrever histórias, ler, brincar com rimas, né, trava-línguas, e naquelas que aprendem com facilidade outros idiomas. Segunda, a inteligência física sinestésica, né, que é a habilidade de ler, de expressar, né, usar o próprio corpo para expressar ideias, sentimentos e suas particularidades de conexão, coordenação de equilíbrio, destreza e força. E flexibilidade, não é mesmo? Terceira, a inteligência lógico-matemática, né? Inteligência lógico-matemática que tem habilidade em calcular números, né? Fazer cálculos, né, numéricos, né? Raciocínio lógico. E eficaz, né? Padrões lógicos de maneira eficaz. E outras funções, abstrações desse tipo. Como também as crianças, né? Que têm essa facilidade. Né? Quarta, inteligência espacial, que é a imagem visual espacial de representar graficamente ideias e sensibilizar a cor, linha, forma e figura, o espaço e suas interrelações. E inteligência musical, a quinta, né, que é muito interessante, né? Distinguir, transformar e expressar o ritmo, timbre e tom dos sons musicais, né, mesmo interpretá-los. Né? Eu mesma, né, tenho uma inteligência, um ouvido musical. Né? Eu tenho um ouvido, uma sensibilidade musical, né, de ouvido. Né? Eu comecei a mexer com música nos anos 90, assim, tive essa, né, essa afinidade com o teclado, né? E agora estou, né, fazendo uma pausa aí nas gravações e produção musical minha independente, né, então, né, do Orquídea Selvagem, né, meu pseudônimo. E as crianças que evidenciam isso se sentem atraídas pelo som da natureza e por todo tipo de melodias e gostam de seguir o compasso com o pé batendo ou sacudindo algum objeto ritmicamente. E a sexta, inteligência interpessoal, distinguir e perceber estados emocionais e sinais interpessoais dos demais, a linguagem corporal, né? E responder de maneira efetiva às ações de forma prática, não é verdade? Que gostam de trabalhar em grupo e são convincentes em suas negociações. Pessoas que são, né, têm facilidade para trabalhar com equipe, se sentem bem trabalhando em equipe, né, têm essa habilidade. Inteligência intrapessoal, né? No caso aqui, como os introvertidos, né? Ou, ao contrário, o oposto dos extrovertidos. Né? Habilidade de introspecção, de agir consequentemente sobre a base do conhecimento, de ter uma autoimagem bem-sucedida, e capacidade de autodisciplina e compreensão, e amor próprio, não é mesmo? Evidenciado em crianças que são reflexivas e raciocínio correto, e geralmente são conselheiras de seus pais. Oitavo, a inteligência naturalista, que é a habilidade em classificar aqui a capacidade de distinguir e classificar elementos no meio ambiente, na natureza, objetos, animais ou plantas, não é mesmo? Observação, experimentação, reflexão e questionamento do nosso entorno. Não é mesmo? Então, aqui também ilustrações de uma criança brincando com figuras, né, geométricas aqui, né, montando, né, um quebra-cabeça, né, e também aqui listando, né, a visualização, sinais de cores, metáforas gráficas, esboços de ideias e símbolos gráficos, né, no desenvolvimento das inteligências, né, nas crianças principalmente, não é verdade? Hoje em dia, aqueles que têm um poder aquisitivo melhor, uma capacidade melhor, colocam seus filhos numa boa escola, tem um bom ensino, um bom aprendizado, né,
que dirá os mais pobres, né? Especialmente no nosso país, na verdade. Já visto o nosso, né, ensino está precarizado, né, sucateado, na verdade. Sem contar com outros problemas também que estão dentro disso, engendrado nisso. E com a nossa capacidade cognitiva, né, sendo cauterizada, né, e sendo cada dia mais, né, é, é, levada a uma condição, né, de uma preguiça, um cérebro preguiçoso, na verdade, um cérebro que não se exercita como um músculo, tende a ficar atrofiado, não é mesmo? E como anda o QI do brasileiro hoje em dia, não é verdade? Pois bem, Lerísimas, deixo com vocês mais essa análise e essa reflexão e mais esse vídeo. E até o próximo. Desconstruindo ilusões fabricadas.